Você não está cansada apenas das pessoas. Você está cansada de aceitar menos do que merece. E talvez o mais difícil de admitir é perceber que, em algum momento da tua caminhada, foi você mesma quem começou a permitir isso. Não porque você é fraca, mas porque você queria paz. E muitas mulheres que amam a Deus confundem paz com silêncio diante do que a fere. Mas hoje, Deus quer tratar isso no seu coração. Talvez tenha começado assim. No início, você só queria evitar conflito. Então você pensava, não vale a pena discutir. Vou relevar. Deixa pra lá. E assim, você foi cedendo. Relevando pequenas atitudes, engolindo palavras que gostaria de dizer, ficando em silêncio em momentos importantes, aceitando coisas que te machucavam e, sem perceber, isso virou um padrão. As pessoas se acostumaram. E talvez você também. Você começou a acreditar que não podia exigir respeito, não podia dizer não. Precisava aguentar mais um pouco. Precisava ser sempre a forte. Mas existe uma verdade espiritual que muitas mulheres ainda não entenderam. Aceitar tudo, minha querida, não é santidade. Aceitar tudo não é amor. Aceitar tudo não é humildade. Às vezes, esse aceitar tudo é apenas ausência de limites. Existe uma mentira silenciosa que muitas mulheres carregam. Se eu suportar mais um pouco, Deus vai honrar. Mas eu quero te dizer que Deus nunca pediu que você aceitasse desrespeito, desonra, deslealdade, maus tratos, grosseria, abusos. Deus nunca pediu que você anulasse a sua alma. Deus nunca pediu que você vivesse sendo diminuída. Em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Percebe? Guarda, protege e cuida. Sabe o que isso significa, minha querida? Isso significa que existem limites santos. Limites que protegem a sua alma. Limites que protegem a sua paz. Limites que protegem aquilo que Deus colocou dentro de você. Muitas pessoas pensam que Jesus aceitava tudo. Mas isso não é verdade. Jesus amava profundamente, mas também sabia estabelecer limites. Houve momentos em que ele se retirou das multidões. Houve momentos em que ele confrontou atitudes erradas. Houve momentos em que ele simplesmente se afastou. Lá em João, no capítulo 2, no versículo 24, diz assim: mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Percebe? Jesus amava, mas não se entregava a ambientes que corrompiam a sua missão. Isso nos ensina algo poderoso. Amar não significa permitir tudo. Jamais. Perdoar não significa continuar sendo ferida. Ser de Deus, minha irmã, não significa viver sem proteção espiritual, sem proteção emocional. Talvez
você está cansada. Cansada de tentar explicar, cansada de ser mal interpretada, cansada de se calar, cansada de dar mais do que recebe. E existe um tipo de cansaço que não é físico. É o da alma. E nós já falamos sobre isso em outros vídeos aqui. É quando você percebe que está sempre lutando sozinha. É quando você percebe que está sempre sendo a que cede. Mas hoje, Deus quer restaurar algo dentro de você. Hoje, eu creio que se você permitir, o Senhor restaura a tua dignidade espiritual. Em Isaías, no capítulo 43, no versículo 4, diz assim: visto que foste preciosa aos meus olhos, também foste honrada, e eu te amei. Entenda isso hoje. Você é preciosa. Você é honrada. Você é amada por Deus. Aí eu te pergunto, por que continuar vivendo como se fosse descartável para as pessoas? Existe um momento na caminhada com Deus em que Ele começa a despertar a nossa consciência. Ele começa a mostrar: filha, isso não está saudável. Filha, isso está ferindo a tua alma. Filha, você não precisa continuar assim. Talvez hoje, minha irmã, seja esse dia. O dia em que Deus está te chamando para acordar. Não para endurecer o coração, mas para proteger aquilo que Ele colocou dentro de você. Porque mulheres que vivem aceitando menos do que merecem, acabam esquecendo quem são em Deus. E você não é qualquer pessoa. Você é filha. Você é escolhida. Você é amada. Você é alguém que Deus separou para viver com dignidade. Hoje pode ser o dia de um novo posicionamento. Talvez não seja um confronto. Talvez não seja uma discussão. Talvez seja apenas uma decisão silenciosa aí dentro de você. E você pode dizer: eu não aceito mais viver sendo diminuída. Eu não aceito mais viver sem respeito. Eu não aceito mais ignorar a dor que sinto. Minha irmã, isso não é orgulho. Isso é maturidade espiritual. Lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 15, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguir a verdade, em amor, mas ainda assim, verdade. Deus não te chamou para desaparecer. Deus te chamou para florescer. Eu quero orar com você. Pai, Tu conheces cada mulher que está ouvindo esse devocional agora. Tu conheces as lágrimas silenciosas. Tu conheces os momentos em que ela engoliu palavras. Tu conheces as vezes em que ela fingiu estar forte, quando por dentro ela estava quebrada. Oh, Pai, cura a alma dessa mulher. Tira o peso que ela carrega no seu coração. Mostra para ela que ela é preciosa. Mostra para ela que ela não precisa viver aceitando menos do que merece. Ensina a estabelecer limites com sabedoria. Ensina a proteger a própria alma. Que ela volte a lembrar quem ela é em Ti. Filha amada, filha escolhida, filha preciosa. Que toda voz de desvalorização seja quebrada agora, em nome de Jesus. E que a paz verdadeira, aquela que vem do Senhor, invada nesse momento o coração dela. Em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou com você hoje, escreva nos comentários: eu escolho me posicionar em Deus. E se você conhece uma mulher que precisa ouvir essa palavra hoje,
Compartilhe esse devocional com ela, porque às vezes uma palavra no momento certo, ela pode salvar uma alma que está tão cansada. E lembre-se, Deus não te criou para viver diminuída. Ele te criou para viver na plenitude do amor dele. Aceitar pouco, querida, também é uma forma de se abandonar. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sino para não perder nenhuma mensagem. E se quiser nos apoiar, deixe um emoji aí nos comentários. Esse gesto também, que é tão simples, já ajuda muito o canal a alcançar mais mulheres. Se lembrar de alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre algo que muitas mulheres ainda têm dificuldade de fazer e que muda completamente a forma como elas vivem. Aprender a dizer não, sem culpa. Até o próximo vídeo. Fica na paz.